Bem, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um webinar da Aquário Software, um webinar muito especial, né, que tem hoje a coparticipação, a coautoria aqui com a apresentação da Glartec, que é um dos principais parceiros tecnológicos, né, desses últimos anos aí que a Aquarius trouxe para dentro do seu ecossistema, né, do seu portfólio. E esse nosso webinar de hoje, né, ele vai ter a apresentação também conjunta, né, meiada aí pela Aquaris e pela Glartec. Do nosso lado, a gente vai ter o Lau Sabino dos Santos, né, que é o nosso engenheiro aí de pré-venda, e do lado da Glartec, o José Lourenço, né, que também é engenheiro de pré-venda da Glartec, né, também cuida da parte de canais, né, de parceiros, e eles que vão conduzir com vocês aí o tema de hoje, né, esse tema de LOTO, né, Loto, né, Lototo, enfim, um tema realmente tão interessante, né, para a parte operacional, para a parte de segurança, né, da indústria. E eu tenho certeza que a gente tem diferentes perfis hoje aqui com a gente, né, dentre os presentes, a gente tem pessoas da área de óleo e gás, da área de mineração, da área automotiva. Eu acho que tem uma diversidade muito grande aqui e acredito que vai ser de interesse aí de todos vocês, né. Muito rapidamente, eu queria apresentar a Aquarius, né, e me apresentar também, para quem não me conhece, eu sou o Carlos Paiola, eu sou diretor na Aquarius Software da parte de marketing, também tenho começado a cuidar da parte de estratégia, e também sou professor do curso de Indústria 4.0 da Fundação Vanzolini, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma apresentação que eu tenho aqui, muito, muito breve, tá? Não quero tomar o tempo aqui do nosso webinar, mas seria útil ter um apoio visual, né, para que vocês conhecessem um pouquinho da Aquarius, principalmente para aqueles que estão pela primeira vez participando de um evento nosso, né? A Aquarius, ela não é uma empresa internacional, ela é uma parceira de várias empresas internacionais, várias multinacionais, mas é uma empresa nacional, né, que presta serviços e fornece tecnologia, enfim, para o mercado brasileiro e eventualmente até para outros países, tá? A Aquarius, ela já tem 40 anos, né? Ela fez, na verdade, no ano passado esses 40 anos. Diria que é uma jovem senhora, né? E a gente reúne exatamente essas características, né, de segurança, de confiabilidade, de conhecimento de mercado que vem de longa data, com toda a nossa flexibilidade para inovar, para buscar novas soluções, para nos capacitar e também capacitar os nossos parceiros de integração, né, clientes, né, para poder trabalhar com as tecnologias mais recentes. Esse advento da indústria 4.0, né, já tem aí seus bons 6, 7 anos pelo menos, né, e trouxe para a gente um incremento de portfólio muito interessante. E junto de todas as tecnologias tradicionais com as quais a gente já trabalhava, né, de supervisório, de PINs, MES, etc., a gente conseguiu compor uma carteira, né, de soluções interessantes e que conseguem se integrar a cada tipo de demanda do mercado, né? Então, a Aquarius, ela funciona como uma espécie de uma curadora de tecnologia, digamos assim, né? A Aquarius, ela consegue entender qual que é a demanda do nosso cliente, e junto, né, desses nossos parceiros, né, seja de serviço, seja de produto, a gente consegue desenhar aquela solução que melhor se encaixa, com menor custo e com melhor, né, otimizado benefício para dentro dessa sua indústria, para dentro desse seu processo, né. É muito importante ressaltar que a Aquarius, ela não entende que tecnologia faz sentido pela tecnologia em si, né? A Aquarius, ela não está aqui para fornecer nenhum modismo, né? Nenhuma tecnologia que está ali com aquele hype grande, né? A gente está, na verdade, aqui para tentar entender qual que é o problema que o nosso cliente tem, ou do nosso parceiro, né, de integração, e a partir disso poder desenhar aquilo que faz mais sentido, entendendo e respeitando a maturidade digital daquela indústria, daquele cliente, e a partir daí podendo propor qual que é a melhor forma de eventualmente coletar um dado, trabalhar esse dado,
apresentar essas informações, através de que interface, através de que dispositivo, quem que vai ser o usuário final. Então, esse é o nosso dia a dia, né? Entender o que faz sentido para o seu negócio, tá? Como eu disse, a Aquarius ela tem essa posição de one-stop shop, né? O nosso cliente ele vem nos procurar quando ele tem qualquer tipo de problema entre o chão de fábrica e o nível corporativo da empresa. E para resolver essa zona cinzenta que está aí no meio, a gente tem a parceria de várias empresas extremamente importantes, renovadas, com tecnologia de ponta, como, por exemplo, a AWS, a GE Vernova, a ControlStation, Mac Solutions, Implico, agora OpenTAS, né? Cópia, Sorba, SICK, Transpara e a própria Glartec, né? Que é hoje o nosso parceiro em destaque, né? Desse nosso evento, tá? A Aquarius ela também cuida de um programa de solution providers, né? A gente tem aí dezenas de integradores de sistemas que são nossos parceiros e que nos auxiliam a dar capilaridade de entrega dessas soluções para o mercado, tá? A Aquarius, portanto, ela tem esse lado de fornecedora de tecnologia, ela também tem uma carga grande de fornecimento de serviços e que vão desde a parte de treinamento, suporte técnico, né, pré-venda, pós-venda, até o próprio desenho da solução, né? Então, uma consultoria, né, tecnológica para entender quais são as tecnologias que estão sendo usadas nesse momento para manutenção, para operação, para projetos, né, envolvendo automação, envolvendo gestão da produção. Esse é o nosso dia a dia, esse é o nosso tipo de fornecimento. E aí que mora o nosso know-how, né? E, portanto, onde a gente faz mais diferença para os nossos clientes. Sempre tendo ali um pé dentro da área de TA, né, desse mundo da tecnologia da automação, e um outro pé na área de TI. Né? Então, eu acho que a Aquarius ela tem uma característica muito peculiar, que é um grande diferencial nosso, que é de uma única vez você trabalhar com uma empresa que olha e tem conhecimentos, capacidade de trabalhar com esses dois mundos. Tá? Esse é um ponto importante e que nos permite, então, como eu disse, fornecer não só tecnologia, mas também uma gama completa de serviços que inclui a parte de capacitação. Né? A gente está prestes a lançar a Universidade Aquários, né? E dentro dessa universidade a gente vai tentar trazer conteúdos bastante interessantes dentro dessa área de software para a indústria. Tá? Bom, muito rapidamente, passando aqui, né, de uma maneira rápida pelas nossas soluções, como eu disse, a gente começa ali no chão de fábrica, tendo toda a parte de interface humano-máquina, supervisório, né, os tradicionais iFix, né, Simplist, cada vez mais fortes, né, acabamos de participar de um evento da GE nos Estados Unidos e tem uma série de novidades super interessantes nessas tecnologias. A gente tem dentro ainda desse portfólio a possibilidade de acesso remoto, uma dezenas e quase centenas, talvez, né, de drivers de comunicação para dispositivos específicos, drivers abertos, enfim. A possibilidade de trabalhar com drivers como a MQTT, né, entregando para os nossos clientes a possibilidade de ter um recurso de UNS, né, de ter um nome ali unificado daquele seu tag, daquele seu ponto de processo por todo o empreendimento, né? Mas a gente também passa pela parte de controle de processos, então gestão de malhas de controle, né, sintonia PID. A gente também olha para a parte de gestão da informação, então a coleta de dados históricos, armazenamento em alto desempenho, entrega desses dados depois através de dashboards. A gente também olha muito fortemente para a segurança operacional, e a gente não olha só para a cibersegurança, né, que é o que mais se fala, mas a gente também tem outras dimensões importantes, como a parte de gestão de mudanças nesses aplicativos de automação, mexeu no software lá do PLC, mexeu na tela do supervisório, fazer o controle de quem fez isso, em que momento, por quê, né? Uma outra dimensão importante, gestão de alarmes, né? Então, sair daquela situação ingerenciável que muitas salas de controle passam, né, no dia a dia, de ter uma enxurrada de alarmes completamente ingerenciável, né? Então a gente tem como exatamente trabalhar nisso, levar uma planta para uma situação confiável, né, de operação. A gente também tem toda a parte de analytics, né? Então, a partir do momento de coleta desses dados, o que fazer com eles, né? Usar esses dados para apresentar um dashboard na web ou, de repente, empregar uma tecnologia de inteligência artificial, né, baseada em machine learning, enfim, para você poder predizer falhas, por exemplo, e auxiliar a manutenção, né, com uma manutenção preditiva.
A gente também trabalha com plataformas de IoT, né? A gente também trabalha com a parte de MES, né? Então, fazer todos os cálculos necessários para entender a eficiência, a qualidade, rastreabilidade da produção, integrar esses dados com o sistema ERP lá, com o seu SAP. E, por fim, né, soluções envolvendo a parte de realidade aumentada, mobilidade, automação de procedimentos, né? A gente tem uma solução, e aí muito fortemente com essa parceria que a gente tem com a Glartec, né? Permitindo que os trabalhadores ali da linha de frente sejam conectados, né? O que a gente chama no sistema CFW. E é sobre isso que os meninos vão falar hoje aqui, não quero trazer spoilers, né? É, e é isso, né, pessoal? A Aquarius, de maneira geral, ela trabalha com todas essas possibilidades e algumas outras não mencionadas, ainda contando com parceiros para a parte de projetos, né, para a parte de inovação. Então, a Aquarius ela tem uma parceria muito forte com empresas que fornecem hardware, né? Então, puxa, preciso de um dispositivo móvel, preciso de computadores, preciso de também, obviamente, com fornecedores da parte de cloud, né? Várias das nossas soluções podem ser compradas como serviço, podem ser implantadas em cloud. Então, a gente tem parceria com a AWS, com Microsoft. A gente também tem parcerias com a Teradata, né? Para a parte de infra, com a BrainCube para a parte também de plataformas de IoT. Enfim, a gente tem uma série de parceiros que nos ampliam o leque, né, na parte de projetos e nos permitem entregar tudo em turnkey, né, do começo ao fim, podendo entregar tudo o que o nosso cliente precisa, tá? E parceiros na área de inovação, institutos de pesquisa, universidades, associações como a ISA, que é a Associação Internacional, né, de Automação, a VDI, projetos de inovação com o Instituto Federal e por aí vai, tá, pessoal? Alguns big numbers aqui, só para vocês terem em mente, né, da nossa atuação. A Aquarius, nesses anos todos, ela já vendeu mais de 16 mil licenças em diferentes plantas, né, de verticais completamente diferentes. A gente não tem um foco específico e já se soma aí quase 1.400 plantas industriais. A gente também já treinou no nosso centro de treinamento quase 7 mil pessoas, né? A gente tem grandes clientes, como vocês estão vendo, na área de óleo e gás, mineração, farma, bebidas, açúcar e álcool, saneamento e por aí vai, tá? Contem com a gente, né, pessoal? Né, espero que no fim desse webinar vocês tragam para a gente, né, informações sobre o seu dia a dia, o que vocês precisam, como a gente pode ajudar. Para isso está aqui o nosso contato, né, o nosso site, telefone, e-mail, e gostaria de pedir para vocês, né, que durante esse webinar usem o chat, né, para a gente poder conversar. Então, tragam seus comentários, tragam suas dúvidas, e ao final dessas apresentações, né, do José e do Laus, eles vão ter o maior prazer de responder aí para vocês. Mantenham, por favor, né, as suas imagens aí, né, desabilitadas, seu microfone fechado, e ao final a gente entra nessa parte de perguntas e respostas. Tá legal? Boa sorte para vocês, Laus, José, estarei por aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, então, obrigado, Paiola. A gente vai, então, começar agora. Como tema, né, a gente tem o Lototo, né, essa adequação de segurança, né, usando aí a tecnologia. E nada melhor do que a gente ter aí um parceiro forte, como a gente é certificado parceiro da Glartec, para adequação de segurança com tecnologia e digitalização. Então, a gente vai explicar um pouquinho aí do que é isso, que gosto tem, que cheiro tem. Começar a me apresentar aqui um pouquinho rapidamente. Sou arquiteto de soluções na Aquarius, né? Tenho aí mais de 15 anos de experiência, tanto em automação quanto desenvolvimento de software para a indústria, com formação em engenharia elétrica e tecnologia de automação, também MBA em marketing e engenharia de software, né? Pela USP-Exalc. E já atuei aqui em projetos no Brasil e na Argentina, então fico aí também, no final vai ter os nossos contatos aí, fico à disposição também. E convido o José para se apresentar. José? Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado pela vossa disponibilidade para estarem aqui. Também obrigado, Laus e Paiola, e aos nossos parceiros da Aquarius. O meu nome é José Lourenço, estou aqui responsável na parte de pré-vendas da Glartec. Somos parceiros da Aquarius. Eu gosto de dizer assim de uma forma muito simplificada,
que somos uma plataforma digital para o chão de fábrica, e vocês já vão perceber um bocadinho isso mais à frente, e espero que este webinar vos seja bastante útil a perceberem e a ficarem com mais informações sobre como é que vos podemos ajudar então neste procedimento de segurança que é o Lototo, mas também noutros procedimentos do vosso chão de fábrica. Obrigado, Laus. Obrigado, José. Então, pessoal, passar rapidamente aqui a nossa agenda de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a Glartec em si, né? Quem é a Glartec, o que vem a ser essa solução, né, de digitalização que a gente está falando aqui. Aí a gente vai relacionar isso também, né, com os conceitos de LOTO e LOTOTO, então são para bloqueio de equipamentos. E também a gente relacionar isso com as normas regulamentadoras, né? Tanto o NR10 quanto o NR12, entre outras, que citam sobre bloqueio, né? Bloqueio para a indústria, sempre aquela ideia, né, da segurança em primeiro lugar, muito importante. Então é isso que a gente vai explorar aqui um pouquinho, tá? Vou fazer um rápido resumo e o José vai depois complementar, mas para vocês terem uma ideia do que vem a ser a Glartec, né? Quem é a empresa Glartec? Ela é fundada em 2017, né? Pelo sotaque do nosso amigo, vocês viram ali que ela é sediada em Portugal. É uma plataforma bem completa, ela se comunica com o sistema SAP, IBM, GE Vernova, né, com destaque ali para Plant Applications, por exemplo, o nosso sistema MES, onde a gente consegue trocar informações, integrações ali, Microsoft, AWS, né, ou até outros dispositivos via APIs ou via IoT, né, também fazendo leitura ali de dispositivos de campo, né. Já temos aqui aplicações aqui no Brasil, Europa, Estados Unidos, né, na América Latina já atuando também. E como o Paiola trouxe ali, é muito importante hoje em dia, né, o cybersecurity, por isso que uma empresa certificada ISO 27001 se torna muito importante para os processos, né? Falando um pouco mais em cima da solução, tem alguns destaques aqui e eu relaciono já até com o nosso tema, né? A plataforma oferece, né, as possibilidades de gerenciamento de ativos, ou seja, você poderia até mesmo relacionar ali dentro o cadeado, caixa de bloqueio, alguma coisa que você tenha para campo, né, para esses sistemas de bloqueio, LOTO e LOTOTO. Gerenciamento de ordens de trabalho, então se eu preciso que seja feito um trabalho, eu consigo fazer esse agendamento, colocar uma pessoa para fazer, uma equipe para fazer, eu consigo separar ele em grupos ou individualmente. Execução dessas ordens, então eu tenho status para cada uma dessas ordens, né? Que vai ter também o seu fluxo de ordem de trabalho, né? Dessas ordens de trabalho, a gente consegue acompanhar ali esse fluxo, até mesmo colaborativamente, né? Então, tem uma pessoa que executa uma parte do serviço, outra que executa outra parte, isso fica bem claro ali também dentro do conceito de Lototo. Gerenciamento de ações, então, se eu sou impedido, né? Eu tenho um procedimento, não consigo continuar por conta de algum outro problema, eu consigo criar uma ação e determinar uma pessoa para que faça essa ação, corrija essa ação e tire essa pendência. E também gerenciamento de skills, um pouquinho mais relacionado aí ao nosso tema de bloqueio. O treinamento de NR10, ele gera um certificado e eu posso subir esse certificado para dentro dessa plataforma e até mesmo colocar ali datas de lembrete, data de expiração dessa certificação para a gente poder pedir para que o operador faça de novo, ou até mesmo um treinamento que eu quero fazer uma reciclagem, alguma coisa, ou até mesmo auditoria que a gente tenha dentro desse conceito de bloqueio, tá? Além disso, tem bem mais funções, né? Aqui também eu tenho alertas que podem ser automáticos, né? Que numa determinada resposta num procedimento ele dispare alertas para a gestão, comunicação e colaboração através de chats, gerenciamento de equipes, né? Através de grupos, gerenciamento de inventário, analytics, onde eu tenho como apontar ali, mostrar em dashboards quantos trabalhos foram executados, os trabalhos em andamento, e também o deployment flexível. A gente tem aí uma vasta maioria de que é baseada em cloud, mas ele também tem a possibilidade aí de trabalhar em on-premise, tá? Se é assim a preferência do cliente, ok? Agora, entrando um pouquinho mais conceitualmente, né, em LOTO e LOTOTO, né, nessa questão de bloqueio de equipamentos, explicar um pouco, a gente tem aqui uma diversidade de público, então explicar um pouquinho, basicamente, o conceito, né? Então, o LO, né, essas primeiras letras, elas estão relacionadas com lockout, né? Então, bloqueio dos dispositivos de seccionamento ou até mesmo de forma física, né? Então, a gente travar de alguma forma aquele equipamento para que ele não inicie. Ou mesmo, alguns já devem ter visto, a gente tem também travas de prensas, né? Onde a gente coloca ali uma trava mecânica para que não desça durante uma manutenção. Então, isso vem a ser o lockout, né? Você travar de alguma forma o equipamento, principalmente com o seccionamento aí da energia, né?
Tagout também, que a gente tem a sinalização, ou seja, a identificação tanto da pessoa que fez aquele bloqueio, quanto informações, né? E aí, quando a gente traz para dentro da plataforma, acaba sendo muito interessante a gente ter uma plataforma onde mantenha histórico, tenha isso digitalizado, a gente possa gerar relatórios depois, né? Então, a sinalização dos dispositivos está relacionada aí com esse primeiro TO. E para quem ainda não conhecia, né, talvez muitos aqui tenham aí experiência com o Loto, mas não o Lototo, seria o tryout, né? E isso a gente tem, vai ser mostrado aqui, a gente tem isso dentro das próprias normas regulamentadoras, né? Que é o tryout, a tentativa ali, né, de você ver se está em funcionamento, né? Então, a verificação da ausência de tensão, né? Com o equipamento correto, a gente certificar de que não tenho nada de tensão para começar os trabalhos, ou até mesmo também o bloqueio para não retornar, né? Então, isso é muito importante para a indústria. A gente vê aí diversos vídeos de NR10 com acidentes que ocorrem pela falta de sinalização, falta de bloqueio. Quem já fez um dos cursos, né, de NR10, entre outros, já viu alguns vídeos, já viu alguns exemplos. Quando a gente fala da NR10 em si, a gente em si não tem o Loto ou Lototo, o termo Loto e Lototo dentro da norma, apesar de ser popularizado aqui no Brasil, mas ele vem descrito como bloqueio, né? Então, eu trouxe aqui alguns, não vou ler inteiro, mas para que vocês saibam, esse material vai ser compartilhado com vocês, podem ficar tranquilos, onde são citados esses termos dentro da norma, né? Então, você fala ali, por exemplo, no item 10.10.1, sobre medidas preventivas de controle de risco elétrico, né, de eletricidade, bloqueio e sinalização de dispositivos de seccionamento, ou seja, eu não consigo ligar um painel que ele habilite ali um robô para trabalhar com uma pessoa dentro da célula. Isso é muito comum, por exemplo, na indústria automotiva, né? Eu tenho a área ali de trabalho e eu não parto essa máquina, não deixo trabalhar sem que eu tenha isso liberado. Ainda dentro da NR10, a gente também a constatação da ausência de tensão. Então, aqui a gente relaciona aquele TO que eu citei, né, o tryout, a gente garantir que a tensão não está presente. Desenergização, né, liberada para o trabalho, e também, novamente, a certificação da ausência. Então, vocês veem que a norma ela traz várias vezes, várias citações, né, isso, quando a gente fala especificamente de eletricidade, ela traz várias vezes essa informação de que você precisa daquele equipamento desenergizado para trabalhar de maneira segura, tá? Em relação à NR12, que é mais abrangente, né? Então a gente tem, além da NR10, que a gente fala ali dentro da área de elétrica, a gente tem a NR12, que desde 2010 aí vem bem mais pesada, né, na indústria, muitas empresas fazendo adequação, que traz também citando a importância dos bloqueios. Então, de maneira geral, né, exige o sistema de bloqueio nos dispositivos de acionamento. Então, se eu tento dar a partida, também não consigo, né? Isso vem sendo citado na norma de maneira repetitiva, né? Religamento de máquina ou equipamento, as instruções caem bem dentro da plataforma, né? As instruções de como bloquear esse equipamento. Então, novos operadores, equipes que estão realizando trabalho em outras unidades, elas têm a possibilidade dentro da plataforma, né, da Glartec, de ver qual é a instrução correta de acordo com o equipamento. Tira aquela necessidade de um grande tempo de reciclagem, de cursos e tal. Você pode fazer isso em tempo real, simplesmente num tablet ou num celular ali na sua mão, né? Que é muito comum hoje. E as informações sobre bloqueio até mesmo dentro do celular. Então, existem leituras que podem ser feitas, né, através de NFC, para a gente ler qual cadeado é aquele. Acontece bastante, né? Às vezes a tag ela tá velha, ela cai ali, a gente não consegue saber quem é a pessoa responsável por aquela tag. Então, a gente tem essa possibilidade aí de ter informações do bloqueio também, bem relacionada e alinhada aí com a NR12, né? Os anexos também da NR12, eles trazem mesmo para outras áreas, né? Sempre falando dos bloqueios, máquinas injetoras, panificação, açougue. Vocês veem que as áreas diversas, mas também a indústria aqui para a gente, né? Como a questão de prensa, a questão de injetoras de plástico, né? Que pedem bloqueio de segurança, seja para manutenção, seja para setup, seja para reparo de alguma coisa, está bem ali ligada a essa questão de bloqueio, né? Não somente as NRs 10 e 12 falam sobre esses bloqueios, como também algumas outras. Só dando alguns exemplos aqui para vocês, a NR13, que trata ali de caldeiras, né, vasos de pressão, entre outros itens. A NR33 para espaço confinado, então quando você tem também as instruções do correto trabalho para espaço confinado, isso poderia ser incluído também como instruções dentro da plataforma. E lembrando, né, a plataforma ela vai passando, existem passos que você tem a obrigatoriedade de seguir ou não. Então, aqueles passos são obrigatórios, ele vai garantir que o operador esteja seguro, né? Ele seguiu aquele procedimento, ele confirmou que ele fez,
e você pode até mesmo pedir para ele registrar. Então, preciso estar aqui com uma segunda pessoa, precisa de ventilação, precisa de alguma coisa para o espaço confinado, a gente pode ter essas instruções ali dentro, né? E não somente até mesmo para o bloqueio. NR34, né, para a área naval, né, também pede ali questões de bloqueio de trabalho, e também trabalho em altura, né? A gente certificar o uso de equipamento de segurança, capacete, né? Cinto de segurança, como que vai fazer, as travas, os ganchos, né? A conferência de cada um dos equipamentos. Esses também podem ser utilizados como um checklist dentro da plataforma, e você seguindo esse checklist, você vai ter certeza que você está tanto dentro das instruções, quanto você vai formalizar isso de que a pessoa seguiu o procedimento correto de trabalho, ok? Não quero estender mais, acho muito bom a gente conseguir ver na prática como que isso funciona. Então, eu vou passar agora a palavra para o José, que vai apresentar para vocês um pouquinho de como funciona a plataforma, dar um overview, falar desse processo do Loto e Lototo na prática, né, como ele ocorre na indústria. Então, ele vai trazer aí para vocês. É com você, José. Obrigado, Laus. Antes de mais, só para confirmar, Laus, conseguem ver o meu ecrã, correto? Boa. Sim. Boa. Obrigado pela tua introdução mais uma vez. Portanto, nós neste momento vimos aqui um bocadinho o procedimento Lototo no paradigma legal, portanto, todas as normas que existem de segurança e legais, neste caso em específico no mercado do Brasil, mas que também existem nos outros mercados, portanto, em Portugal, nos Estados Unidos, em todos os outros países existem estas normas de segurança. E agora vamos ver aqui um bocadinho mais na prática, como o Laus falou, e também alguns de alguns casos de sucesso de Lototo, dizendo assim, que a Glartec já teve. Eu vou começar aqui com uma pequena introdução de quem é a Glartec, portanto, para complementar um bocadinho o que o Laus já disse. Depois vou falar também um bocado de objetivos do Lototo e alguns perigos que podem existir se não for feito da maneira correta ou com as soluções e plataformas corretas. Mostrar-vos também um bocado a realidade então do que é o Lototo com a nossa solução, com a Glartec, os casos de sucesso e uma pequena demonstração. Vai ser mesmo uma pequena demonstração por questões de tempo, mas que depois no futuro podemos aprofundar um bocadinho mais. Ok? Como o Laus também falou, qualquer questão que tenham, estejam à vontade para colocar no chat e depois nós no final temos todo o gosto em responder e conseguir ajudar-vos, ok? Portanto, a Glartec foi fundada em 2017, nós somos uma empresa que está baseada em Portugal, eu também estou baseado em Portugal, e nós, de certa forma, nós somos uma solução que caracterizamos como Augmented and Connected Worker. Okay? O que é que isto quer dizer? Que nós somos uma solução que o nosso objetivo é entregar valor para o chão de fábrica, para os trabalhadores que estão na linha da frente e transformar estas operações das empresas industriais o mais digitais possíveis, ok? Para vos dar aqui um bocadinho de alguns números, nós neste momento temos milhares de utilizadores que utilizam a nossa plataforma todos os dias, ok? Desde diretores de produção, de manutenção, trabalhadores de linha da frente, operadores de manutenção, operadores de qualidade, gestores de recursos humanos, portanto, várias roles, dizendo assim, de pessoas que utilizam a nossa plataforma e também das mais variadas empresas industriais, muitas delas de setores que certamente estão representados aqui hoje, comida e bebida, automóvel, infraestruturas, energias, portanto, fabrico, portanto, todo o tipo de empresas do setor industrial. Temos também milhares de procedimentos críticos que estão digitalizados na nossa plataforma e que são utilizados todos os dias pelos nossos clientes, ok? Seja no terreno, seja para fazer a gestão de todos estes processos. E, assim de uma forma muito resumida, o Laus falou um bocadinho de algumas funcionalidades que nós temos e o que é que elas permitem fazer, mas tal como ele disse que nós somos uma solução de Connected Worker, portanto o nosso objetivo é conectar todos os trabalhadores da empresa. Isto significa que nós atuamos nas áreas de produção, nas áreas de segurança, nas áreas de qualidade, nas áreas de manutenção, nas áreas de recursos humanos e formação, sendo que hoje o objetivo deste webinário é focarmos mais nesta área de segurança, que é o procedimento Lototo. A premissa da nossa plataforma é simples, o nosso objetivo é trazer mais eficiência, mais segurança e mais produtividade para o chão de fábrica das empresas industriais. E para isso nós fazemos aqui uma série de passos, começando sempre pela digitalização de processos,
Portanto, acredito que vocês saibam melhor do que eu, ainda existe muito recurso ao papel e à caneta, que acaba por ser muitas das vezes o melhor amigo no chão de fábrica, e portanto o nosso primeiro passo é passar do papel e da caneta para o digital. Depois temos toda a componente de integração também, tal como já foi falado, com outros sistemas, porque acreditamos que num ambiente industrial é impossível uma solução funcionar por si só e resolver todos os problemas. Portanto, tem que haver aqui alguma integração e comunicação com outras plataformas. E depois, por fim, esta digitalização, aliada também a esta integração com outros sistemas, permite que todos os trabalhadores tenham os seus procedimentos nos seus telemóveis, com fácil acesso de execução, que seja fácil de gerir, de alterar, de treinar, de formar, e portanto acaba por aumentar então esta eficiência, segurança e produtividade das empresas. Somos uma plataforma, uma empresa de produto, e a nossa solução vem em 2 módulos, dizendo assim, ou 2 modos, que é o back-office, portanto, que é o computador, que vamos ver um bocadinho na demo também, e o mobile, portanto, telemóvel, tablet, dispositivos mãos livres, como óculos inteligentes, para então a execução no terreno por parte dos operadores. Então, vamos entrar aqui um bocadinho agora no Lototo, que foi para isso que fizemos este webinário e foi para isso que vocês vieram. Eu gosto sempre de utilizar esta imagem, porque esta imagem retrata um bocado a complexidade do que é este processo. Portanto, o procedimento de Lototo, o lockout, tagout e tryout, no final de contas, é um procedimento de segurança, mas é um procedimento de segurança que, quando vai ser feito, implica desligar máquinas, implica desligar e bloquear a energia de linhas de produção, o que significa que não estamos a produzir. E, portanto, toda a gente que está envolvida neste procedimento de Lototo, em qualquer uma destas fases, normalmente sempre sente uma enorme pressão para conseguir fazer as coisas com alguma velocidade de execução. E em procedimentos de segurança isso às vezes pode não correr assim tão bem. Ainda por cima, quando estamos a falar de um procedimento que certamente todos vocês conhecem, mas que muitas das vezes envolve várias equipas de manutenção, equipas de supervisão, manutenção elétrica, manutenção mecânica, outros prestadores de serviço, e tem várias fases, necessita de de comunicação em tempo real e necessita que toda a gente saiba exatamente o que é que está a acontecer, ok? Passando então aqui um bocadinho para o objetivo deste procedimento. O objetivo principal é simples, é garantir a segurança de todos os trabalhadores. Portanto, esse é o objetivo principal quando se vai executar um Lototo. Mas tal como eu disse, o que é que acontece se não for bem feito? Se não for bem feito, podemos ter acionamentos de máquinas ou de equipamentos de forma acidental, que comprometem a segurança dos trabalhadores. Portanto, temos sempre este objetivo de prevenir estes acionamentos, por isso é que vamos bloquear as fontes de energia. Também temos aqui o objetivo de queremos reparar os equipamentos e as máquinas de forma a aumentar a sua vida útil, portanto, para que não falhem no futuro e para que não aconteçam as tais chamadas paragens não programadas, que em ambiente industrial são uma verdadeira dor de cabeça. E no final do dia acabar por aumentar então a produtividade, porque se as máquinas puderem produzir durante mais tempo, acabamos por aumentar a nossa produtividade. Sempre com a segurança de todos os trabalhadores na nossa cabeça e em primeiro lugar. Mas a verdade é, o que é que acontece se nós não fizermos bem este procedimento, se usarmos o papel e a caneta, ou se não usarmos uma ferramenta adequada? Isto aqui foi um artigo, um estudo que foi feito por uma revista que se chama Proteção. Eu acredito que para quem está aqui é do Brasil conheça esta revista, e que foi feito uma investigação e um estudo científico sobre os procedimentos Lototo em várias empresas industriais de vários setores, de setores muito diferentes, e a conclusão a que eles chegaram é que quando o procedimento não estava feito com controle, com uma solução digital, com uma plataforma que de facto permitisse controlar tudo o que este procedimento envolve, máquinas e equipamentos acabavam por ser acionados de forma acidental quando os trabalhadores ainda se encontravam dentro dos mesmos. E isto acabava por, em muitos dos casos, chegar a acidentes, infelizmente, fatais, ok? E, portanto, estes acabam por ser aqui os perigos que sempre que se vai fazer este procedimento,
seja um procedimento low-tot, seja mesmo outro tipo de procedimento, como um permit to work de trabalhos em altura, como o Laus mencionou, ou de trabalhos com substâncias químicas ou inflamáveis. Portanto, se for feito com o papel e a caneta, acabamos por dar aso a ter erros, portanto, os trabalhadores cometerem erros, haver a perda de registros, portanto, as coisas ficam no papel, ficam guardadas, mas depois podem-se estragar, podem-se degradar, podem-se perder. Existe muita demora na comunicação e eu, com tanta gente que está aqui neste webinar e tantas empresas industriais diferentes, eu acredito que também sintam este problema, que é, muitas das vezes precisam, neste tipo de procedimento low-tot ou de permit to work, ter alguma aprovação de alguém, mas como têm tudo numa folha em PDF, têm que se deslocar se calhar 1 quilómetro até ao escritório desse alguém para conseguir a assinatura no papel, mas depois se calhar a pessoa não está disponível a essa hora e portanto têm que esperar mais 1 hora antes de poderem voltar a iniciar os trabalhos. E eu não consigo ver as vossas reações, mas eu tenho a certeza que isto já aconteceu com alguns de vocês. E depois também acontece que existe a falta de rastreabilidade, portanto é impossível controlar que cadeado é que foi posto, quando é que foi posto, quem é que o pôs, se ainda está a ser utilizado ou não, se de facto está tudo a ser cumprido, se todos os passos foram cumpridos de uma forma exemplar, dizendo assim. E, portanto, isto são alguns dos erros que acontecem com este tipo de procedimentos quando se utiliza o papel e a caneta. Num procedimento de segurança, isto facilmente traduz em consequências graves. Portanto, a mais grave de todas são acidentes de trabalho que envolvem vidas humanas, portanto, até em últimos casos fatais, e depois tudo o que são prejuízos financeiros para a empresa, as máquinas avariarem-se, os equipamentos estarem parados mais tempo do que o que deviam, responsabilidade legal, multas por não cumprirem as normas que o Laus falou, a NR10 ou a NR12, quando há alguma auditoria. E, acima de tudo, um ambiente de trabalho inseguro. E, portanto, quando nós nos sentimos num ambiente de trabalho inseguro, também não vamos ser capazes de entregar o melhor de nós, porque, lá está, não nos sentimos confortáveis nem seguros naquele ambiente de trabalho. Com a nossa solução, o nosso objetivo é que vocês vejam, então, eu gosto de dizer um outro amanhã, dizendo assim. Ou seja, neste momento, nós estamos aqui com um low-tot, ou um loto, porque ainda não é possível fazer a parte do tryout, com um papel e a caneta ou com uma ferramenta digital que não seja apropriada para isto, como é o caso, por exemplo, do Microsoft Excel, que é capaz de ser a segunda ferramenta mais utilizada em ambiente industrial. E o que acontece é que, lá está, temos aqui tudo o que é o papel e a caneta, temos as etiquetas de identificação também em papel, que muitas das vezes se degradam e se estragam. Temos a tal correria para obter as aprovações, para ir pedir autorizações, para verificar que está tudo bem. Muitas das vezes também não há um rastreamento de comunicação, se de facto já foi confirmado que está feito ou que não está feito, se já posso avançar, se não posso avançar. Portanto, que acaba por ser aqui estas autorizações informais de isso já está, já é seguro ir, quando não há de facto uma confirmação que é seguro ir. E depois, um dos grandes problemas também, que é este tipo de procedimento, o low-tot, ou outro tipo de procedimentos assim mais complexos, o trabalho à altura também, por exemplo, com o número, com a elevada rotatividade que existe em fábricas e no setor industrial, acaba por ser difícil treinar os trabalhadores na execução destes procedimentos e, portanto, acaba por ser difícil formar as próximas gerações que vão fazer estes trabalhos. Com a nossa solução, o nosso objetivo é melhorar todos estes pontos e, portanto, é passar para, se a empresa assim o desejar, para uma fase de low-toto, portanto de tryout, mais um passo de confirmação de segurança que está tudo bem, poder ter tudo numa só plataforma digital, toda esta informação centralizada, que depois permite comunicar com outras plataformas e outros sistemas que a empresa já possua, passar a ter as etiquetas em NFCs ou códigos QR que garantem que a informação fica guardada, fica registada e é sempre de fácil acesso em tempo real de quem é que colocou determinado cadeado, se está seguro ou não avançar no processo, ou se posso retirar o cadeado. Comunicação também direta dentro da plataforma, portanto, deixa de haver aquela falta de rastreabilidade. Portanto, as permissões e os fluxos de trabalho de uma forma simples, que também já vão ver como é que se cria na nossa plataforma. Monitorização em tempo real, como o Laus falou, nas salas de controle, e portanto é possível ter
a nossa plataforma numa sala de controle em que eu consigo ver o que é que está a ser feito, em que fase é que está a ser feita, se preciso de intervir ou não, se preciso dar uma aprovação ou não, e tudo isto acaba por também permitir que se acelere a formação dos trabalhadores, porque como é possível no digital poder alterar, poder acrescentar novas informações, poder fazer modificações e distribuir este conhecimento de uma forma muito mais fácil, que é com um papel e uma caneta. Falando aqui agora, então, e antes de passar aqui, se calhar, para os casos de uso, eu não estou aqui a ver o chat, que eu não consigo ver o chat, mas se tiverem alguma questão, ou alguma curiosidade, ou alguma coisa que queiram saber, ou que não perceberam muito bem, estejam à vontade. Passando então aqui para falar muito rapidamente de alguns casos de sucesso que nós temos com alguns clientes nossos. Portanto, a DS Smith, que é uma empresa globalmente conhecida de papel, de paper, dizendo assim, paper and pulp, agora não me estou a lembrar do termo, que é um ambiente industrial pesado, ok? E que procurou a Glartec para melhorar então a eficiência do procedimento de lototo. Porque, tal como eu disse no início, é um procedimento de segurança, sim, mas é preciso, as empresas querem que ele seja feito de uma forma eficiente e de uma forma rápida. Portanto, acontecia que o processo estava bastante ineficiente porque estava em papel, havia vários relatórios, vários documentos em papel. Isto era bastante propício a acidentes e incidentes dos trabalhadores. Não havia de todo uma monitorização de incidentes, portanto acontecia alguma coisa, não se sabia porquê, como é que se podia prevenir que este incidente voltasse a acontecer, e tinham um elevado esforço para treinar e formar trabalhadores nestes procedimentos de segurança. A solução passou para implementar a Glartec. Com a nossa plataforma, eles passaram a ter acesso a um guia digital, uma plataforma digital passo a passo, ok? Em que os trabalhadores podiam seguir passo a passo. Optaram também por ter uma possibilidade de mãos livres, portanto, em alguns casos era necessário que os trabalhadores tivessem as mãos livres e, portanto, a utilização de óculos inteligentes, e conseguiram garantir que tinham toda a comunicação e monitorização numa só plataforma. Isto acabou por poupar imenso tempo a todos os diretores de produção, de manutenção, de segurança, porque conseguiam fazer toda a gestão deste procedimento numa só plataforma. Aumentou a eficiência, porque em vez de ter que andar com 10 resmas de folhas atrás e saber o que é que já fiz e o que é que não fiz, eu tenho só uma checklist digital que vou fazendo. E como nós temos uma plataforma que permite criar vários controles e várias parametrizações de controle e de validação, a taxa de erro neste procedimento acabou por ir para zero, porque se alguma coisa estivesse mal, era acionado um alerta e era automaticamente feita uma intervenção. Passando então aqui para o outro, neste caso com a Lactalis, portanto, neste caso já de Food and Beverage, portanto, dois setores completamente diferentes. Aqui o problema da Lactalis era, também tinha o procedimento de lototo em papel, tinha um procedimento complexo, portanto, envolvia várias máquinas que tinham que ser feitas ao mesmo tempo. Como era tudo em papel, havia elevado risco de erro humano e não tinham visibilidade nenhuma em tempo real de o que é que estava a ser feito. Mais uma vez, implementaram a Glartec, portanto, isto aqui foi uma prova de conceito. Por isso é que aqui ainda não estão os resultados com números, dizendo assim, mas rapidamente o que aconteceu foi que conseguiu-se ver um aumento na velocidade de execução deste procedimento sem nunca comprometer a segurança dos trabalhadores, porque houve menos incidentes de insegurança. E no caso da Lactalis também havia a necessidade de ter relatórios automatizados que permitissem depois fazer controles de auditoria posteriores. E, portanto, tudo isto ficou também certificado. Passando então aqui para uma demo muito rápida. Eu digo que é uma demo muito rápida não só por causa do tempo, mas também porque, como todos os que estão aqui são de setores tão diferentes, era um bocadinho difícil fazer algo customizado e personalizado para todas as vossas áreas e todos os vossos desafios. E, portanto, aquilo que eu quero mostrar aqui, de uma forma simples, é a nossa versão computador, em que vamos ver criar o procedimento, fazer aqui os permit to works das approvals, das aprovações, ver aqui um bocadinho também toda
a gestão dos nossos procedimentos e depois uma execução também rápida do mobile de como fazer um procedimento loto no terreno, ok? Portanto, eu vou estar aqui a passar um bocadinho, mas como eu tinha dito, nós começamos com uma lógica de digitalização e, portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é criar o meu procedimento digital. Neste momento nós temos aqui 3 hipóteses, portanto, com recurso à inteligência artificial, portanto, uma descrição, um template criado de raiz, nós somos uma plataforma no-code bastante fácil de começar a utilizar, ou então com procedimentos que já estão aqui pré-criados, com base no feedback dos nossos clientes, portanto, auditorias, procedimentos loto, procedimentos de reportar um incidente, que já estão aqui. Também estamos a desenvolver neste momento, já para ficarem a saber, a possibilidade de poder digitalizar uma folha, um Excel, e automaticamente ir para a nossa plataforma, uma primeira versão, ok? Portanto, eu vou selecionar aqui um procedimento loto e o que podem ver é que automaticamente eu tenho aqui uma primeira versão que agora é 100% editável por mim. Portanto, eu neste caso não quero esta parte deste procedimento, portanto apago-a, e aqui, neste em específico, eu quero criar uma lógica de se isto for feito de tal maneira, eu vou criar a tal ação, a tal não conformidade que o Laus falou há bocadinho, de preciso chamar a manutenção, ok? E vou automaticamente dar logo uma notificação para o meu departamento de manutenção com uma ordem de prioridade elevada, ok? Portanto, isto é tudo no code, aqui uma lógica de Google Forms em que eu posso criar todo este meu template, este meu procedimento e fazer aqui a minha digitalização, ok? Portanto, passando aqui a digitalização, então agora eu vou criar a minha ordem de trabalho para o trabalhador e para o terreno e para isso também, aqui muito rapidamente em 5 segundos, eu crio a minha ordem, neste caso vai ser o Lototo, vou buscar o meu procedimento que tinha acabado de criar, ok? E vou definir quem é que eu quero que faça, portanto, neste caso quer que faça o José, ou então que equipas é que eu quero que façam. Portanto, eu vou selecionar aqui a manutenção mecânica e a manutenção elétrica que vão ter que realizar isto. E depois também posso caracterizar todo aqui o meu procedimento à volta de outro tipo de etiquetas para depois uma análise destes dados, ok? Vou selecionar o ativo onde eu vou trabalhar e neste caso em que dia e a que momento é que eu quero começar o meu procedimento, ok? Depois também tenho aqui esta questão de automatizar os relatórios no final para quando o procedimento está terminado, o trabalhador, o diretor receber logo um relatório do que foi feito. Ainda posso configurar aqui mais um procedimento no que diz respeito a permissões, quem é que faz o quê, quem é que pode fazer o quê e onde. E depois, tal como eu disse, tem aqui toda a parte do relatório que pode ser 100% customizável por vocês, ok? Passando então para o Permit to Work deste procedimento de Lototo. Já não tem que andar a correr quilómetros para ir pedir uma aprovação, porque assim que há algo que necessita de uma aprovação, existe a informação na plataforma em que eu consigo controlar o que é que vai ser feito, por quem é que vai ser feito e se eu quero aprovar ou não para esta equipa, para esta pessoa, com base em alguma característica que eu defina e, portanto, consigo ter todo esse controle numa só plataforma de uma forma muito rápida, ok? E, por fim, mostrando aqui então a parte da sala de controle. Portanto, eu consigo ter uma overview geral de tudo o que está a acontecer no meu chão de fábrica, tudo o que está a ser feito, de segurança, de manutenção, de produção, por que equipa, por que ordem de prioridade, se já foi concluído, se tem algum alerta. Portanto, consigo ter este controle todo em tempo real, ok? Numa vista de calendarização também, e consigo também ter, depois com base nestes dados dos meus procedimentos, ter todo o tratamento de dados numa forma de dashboards que também pode ser integrado, como o Laus falou, com dispositivos IoT, para poder ter mais dados e tomar então melhores decisões aqui, ok? Passando então para a plataforma mobile. O que vão ver aqui é 2 trabalhadores, ok? Portanto, um que é o responsável do trabalho e outro que é a manutenção elétrica e mecânica e a forma como eles trabalham em conjunto. Portanto,
Neste caso é um procedimento de low-toto. A primeira coisa que eu gostava de destacar aqui é conseguem ver que todas as tarefas estão bloqueadas, o que significa que necessitam de aprovações e necessitam que só posso fazer o tryout quando a tarefa anterior estiver feita. Portanto, eu consigo criar toda esta lógica na nossa plataforma de uma forma muito simples. E também consigo ver que agora perdi-me ali, que estas tarefas que estão aqui, portanto, estão um bocadinho mais claras, não dá bem para ver, o que significa que este operador não tem autorização para fazer aquela tarefa. Portanto, eu consigo ter toda esta lógica de só quem tem certificações é que pode fazer determinada tarefa, trabalhos de altura, low-toto, trabalho com substâncias, portanto consigo criar essa lógica. Assim que ele começou o trabalho, aqui o operador recebeu uma notificação e então ele vai executar na plataforma mobile, com a ferramenta digital, todos os passos que ele tem que fazer, ok? Quando ele chega ao fim, portanto, o operador de manutenção elétrica e mecânica recebe então aqui uma notificação de já podes iniciar os trabalhos. Portanto, ganhamos aqui imenso tempo de comunicação entre equipas para executar de facto os trabalhos. Ele vai, perdão, ele vai iniciar o procedimento, neste caso o low-toto, e a primeira questão que ele tem aqui é para ler um QR Code de uma célula elétrica, que este, para quem faz os low-totos, muitas das vezes é um dos maiores erros, é identificar a célula correta que eu vou ter que bloquear, ok? Portanto, com QR Codes, com etiquetas NFC, eu consigo ter todo este controle. Portanto, ele vai ler aqui as etiquetas NFC e recebe aqui a notificação que o cadeado 1 elétrica está nesta parte do procedimento. Se ele tiver a utilizar outro cadeado da mecânica, por exemplo, na parte elétrica, a etiqueta a plataforma vai detectar e vai dar um erro de não é possível fazer. Portanto, tem toda essa lógica. Ok? Portanto, ele vai continuar o seu procedimento. Eu vou passar um bocadinho à frente, e assim que ele acaba as suas tarefas, já tem tudo feito. Então o operador, o responsável de trabalho, vai receber uma nova notificação de tens que fazer alguma coisa. Pronto. Neste caso ele vai executar aqui um tryout, portanto, que é uma nova fase que é possível fazer com a nossa plataforma, e à medida que ele vai validando todas as chaves e todos os cadeados que numa lockbox, ok, que de facto está lá tudo o que tem que estar, nós podemos ver aqui ele vai fazer esses passos todos por causa aqui destas etiquetas que eu estava a falar, ok, que vão aparecer exatamente agora, se não estou em erro. Exatamente. Portanto, estas etiquetas NFC que permitem substituir aqui também estas de uma forma digital e garantir que nós sabemos sempre o que é que está a acontecer em tempo real naquele procedimento, quem é que pôs aquele cadeado, se ainda está a ser utilizado ou não, e se eu já posso intervir, se já é seguro ou não. Portanto, como podem ver, ele está a verificar que de facto está em uso. Portanto, não é seguro eu se calhar ir tirar aquele cadeado, ok? Por fim, só para mostrar aqui também uma forma muito rápida, temos aqui a parte toda da comunicação que existe. Portanto, toda esta comunicação é preciso, o responsável de trabalho está a dizer, é preciso começar a desconsignação dos cadeados e, portanto, automaticamente os trabalhadores da manutenção vão receber aqui, vão receber aqui uma notificação, podem interagir, fotos, vídeos, que permitem então acelerar esta comunicação. Ok? Tal como disse, isto era uma demo bastante curta, também por questões de tempo e diversidade de empresas que aqui estão e de setores que aqui estão. Para não me alongar muito mais, para que possamos responder ainda algumas questões, eu queria só dizer mais uma vez obrigado. E aqui em próximo passo, o que tanto eu como o Laos, tanto a Glartec como a Aquarius sugerimos, é que se tiverem interesse em, de facto, poder digitalizar o vosso chão de fábrica e melhorar um bocadinho estes procedimentos, sejam de segurança, low-toto, seja de produção, de manutenção, de qualidade, de formação, que agendem então uma demonstração, uma pequena demonstração connosco, em que podemos interagir de uma forma mais personalizada e mais pessoal com vocês e ajudar-vos a resolver esses desafios. Portanto, tem aqui o meu e-mail, podem entrar em contacto, também podem entrar em contacto com os colegas da Aquarius.
Para aqueles que estão, só mesmo para terminar, para aqueles que estão no Brasil, espero que também ainda tenham um resto de bom dia pela frente. Para aqueles que estão em Portugal, que eu vi que estavam aqui, obrigado por terem ficado até ao final do dia a ter este webinário. E, acima de tudo, espero que vos tenha sido útil, que vos tenha conseguido transmitir da parte da Glartec as vantagens de utilizar a nossa solução no vosso chão de fábrica e aquilo que vos conseguimos ajudar, de facto. E conto com e estamos aqui para vocês, estamos aqui disponíveis para vocês para qualquer coisa que precisem. Obrigado mais uma vez. É isso aí. Compartilhar também, né? Muito obrigado, pessoal. Como o José Lourenço disse, a gente fica totalmente à disposição para fazer um demo, apresentar soluções, né, de acordo com a necessidade de vocês. A gente tem como fazer isso juntamente com vocês, né? E a nossa equipe de projetos está preparada aqui para atender as necessidades aí que vocês tiverem, ok? Qualquer dúvida, a gente está aqui para solucionar. Parabéns pela apresentação, José, Laos. A gente tem, né, 2, 3 minutinhos aqui e vieram algumas perguntas no meu privado aqui. Eu vou fazendo na sequência que foi chegando, tá? O sistema permite integração com tecnologia de realidade aumentada, como o RealWear, para que profissionais da manutenção trabalhem com as mãos livres? De uma forma muito resumida, sim, nós somos uma solução também de realidade aumentada e podemos, sim, ser utilizados em dispositivos de mãos livres, como os óculos RealWear, para isso. Inclusive, a gente já fez vários estudos, a gente já apresentou isso até mesmo na feira, né, no ENA. Então, a gente até tem cases já, se tiverem a necessidade, a gente pode conversar sobre isso, tá? Legal. Aí tem uma pergunta aqui, não deram muita especificidade, mas quais tipos de relatórios a plataforma pode gerar? Neste momento, qualquer tipo de relatório que o cliente queira. Portanto, temos a possibilidade de customizar. É a única parte da plataforma que tem um bocadinho de código em HTML, portanto também não é nada por aí além, em que permite customizar o relatório à medida que o cliente quer. Portanto, fotos, anexos, de uma maneira com outro template, com logos, com imagens, portanto, tal e qual aquilo, com mais informação, com menos informação, é 100% customizável. E até complementando, Paiola, a plataforma em si ela é white label, né? Então você consegue colocar o logo da empresa ali, tanto para dark mode, light mode, e os relatórios eles já vêm padrões, né? Não precisa de código, porém, se você quer personalizar, você tem a liberdade aí de fazer via HTML. Legal. A plataforma é compatível com diferentes sistemas de gerenciamento de manutenção, CMMS, e sistemas de automação e controle de processo? É possível, por exemplo, comunicar-se com o SAP PM e com o SDCD da Yokogawa? Sim, de uma forma muito simplificada também, temos a capacidade de integrar com o SAP ou com outros softwares de ERP e com softwares de CMMS ou outro tipo de softwares ou dispositivos que a empresa tenha. Portanto, temos essa capacidade de integração. E com sistemas de automação e controle também? Sim, e com sistemas de automação e controle também. Tínhamos esquecido dessa parte. Uhum. Legal. Acho que dá tempo de mais uma aqui. Vamos lá, rapidinho. Como a plataforma pode ser escalada para atender necessidades de uma empresa que está em crescimento? Essa é uma excelente pergunta. Vou tentar não me alongar muito. Nós começamos sempre numa lógica, e aqui com o Laos, os nossos parceiros, eles também sabem, começamos sempre numa lógica de um POC, de uma prova de conceito, em que começamos então com um caso muito específico. Neste caso, vamos imaginar que seria o Lototo. E, portanto, começamos a implementar para o Lototo até começarmos a ter alguns resultados tangíveis. E depois, como vocês viram de uma forma rápida, podemos escalar para todas as outras áreas, portanto, produção, manutenção, formação, qualidade, e, portanto, é uma questão de ter mais licenças para essas equipas e escalar os procedimentos, novas digitalizações, novas lógicas de trabalho e fluxos de trabalho para essas áreas. Portanto, é uma escalabilidade bastante fácil de fazer e de se concretizar. Legal, muito bom, pessoal. Terminamos aqui no tempo. Muito obrigado aí pelas respostas, muito obrigado pelas perguntas que enviou, e muito obrigado pela participação de todos, né?
Eu gostaria também de apresentar aqui um convite para vocês, né? Ainda nesse mês, provavelmente mais para o final de abril, a gente deve ter mais uma série de webinars, dessa vez sobre a parte de Analytics, tá? Então, para você que tem interesse, siga a gente lá no LinkedIn, né? A gente vai informar sobre as datas, os temas, e vai ser um prazer contar com a presença aí de vocês de novo, tá? No mais, como José e Laus falaram, estamos à disposição, né? Entre em contato, mande seus e-mails, telefones. Vai ser um prazer falar com vocês, né? Totalmente aí sem compromisso, para tentar entender o que vocês, o que está pegando, né? Onde que está o problema, o que vocês podem ter de necessidade e tentar junto de vocês desenhar uma solução que encaixe para o que vocês precisam, tá? Obrigado, pessoal. Valeu. Exatamente. Muito Muito obrigado, obrigado. pessoal. Obrigado e resto de um bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Agora as pessoas vão saindo.